Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. É com muita alegria que eu trago este vídeo para o canal e eu dedico este vídeo aos amigos judeus. Por quê? Porque os judeus, é claro que eu estou dizendo de uma ramificação mais ortodoxa, eles acreditam que o Senhor Jesus Cristo não é o Messias, que não é o Filho de Deus. E nós sabemos por alguns testemunhos de pessoas que vieram dessa ramificação, que eles nem falam a respeito de Jesus Cristo, nem se comenta. E quando se comenta é de uma maneira pejorativa. Então eu quero trazer para vocês algumas informações que podem mudar totalmente a opinião com relação a Jesus Cristo dessas pessoas, ok? Essa informação trata das profecias cumpridas por Jesus, do caráter dessas profecias, o número de profecias que ele cumpriu e até a probabilidade de que outros venham a cumpri-las ou não, ok? Esse vídeo é muito interessante, muito rico. Fique até o final para você aproveitar cada informação, ok? Antes de começar, então, o assunto, gostaria de convidá-los a dar uma passadinha na descrição deste vídeo. Lá eu coloquei todos os livros, todas as fontes que usei para trazer essas informações para vocês. E também, na mesma descrição, tem lá um link e dados a respeito de uma obra missionária feita em países de perseguição cristã, do qual esse canal apoia. Amém? Então vamos começar. Eu gostaria de dizer para vocês a respeito das profecias que o Senhor Jesus Cristo cumpriu. É claro que eu não vou conseguir trazer todas aqui, mas a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Então, em Isaías, por exemplo, no capítulo 53, diz que um homem morreria transpassado pelas iniquidades da humanidade. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele foi transpassado. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz que o Messias nasceria de uma virgem. Isso se cumpre lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18, quando diz que o Senhor Jesus Cristo foi concebido no ventre de Maria, foi concebido por uma virgem. Lá conta todos os detalhes. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que o Messias nasceria em Belém. Isso se cumpre em Mateus, capítulo 2, versículo 1. Em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumento. Isso se cumpre em Mateus, capítulo 21, versículo 5. Em Zacarias, capítulo 11, versículo 12, diz sobre o preço pelo qual a vida de Jesus seria trocada. Está falando sobre as 30 moedas de prata. Isso se cumpre lá em Mateus capítulo 26, versículo 15. Tem uma aqui em especial que eu gostaria de ler para vocês. Está em Salmos, capítulo 22, versículo 18. Diz assim: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Agora nós vamos diretamente para Mateus, capítulo 27, versículo 35. Diz assim: e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Existem mais de 48 predições no Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. O interessante de estudar esse assunto é porque algumas pessoas acusam Jesus Cristo como se ele fosse um impostor, dizendo que ele forçou o cumprimento das profecias. E isso só valeria se as profecias
melhor dizendo, se todas as profecias fossem suscetíveis à vontade dele, como, por exemplo, a profecia de entrar em Jerusalém montado num jumento. Isso sim, ele poderia forçar o cumprimento, mas quando as pessoas falam isso, elas se esquecem de que boa parte das profecias não poderiam ter a ação dele, como, por exemplo, o nascer da virgem, ou escolher o local de nascimento, ou escolher o valor que Judas e os fariseus e escribas negociaram pela traição dele. Todas estas coisas não dependiam da vontade de Jesus Cristo, nem mesmo no caso dessa profecia que nós lemos, que falam que as vestes dele foram repartidas entre aqueles que estavam crucificando Jesus. Bom, então nós sabemos que não seria possível Jesus ter forjado as profecias, né, ter forçado um cumprimento das profecias, porque muitas não dependiam da vontade dele. E a outra pergunta então seria se é possível que Jesus tenha cumprido as profecias por mero acaso. Isso pode ser que passe na cabeça de muitas pessoas, né? Mas para falar sobre isso, eu vou usar aqui um trecho da entrevista que Lee Strobel fez com Lápides, e ele diz assim: impossível, foi a resposta de Lápides. As coincidências são tão completas que exclui essa possibilidade. Alguém usou uma calculadora e descobriu que a probabilidade de apenas 8 profecias se cumprirem na mesma pessoa é de 1 em 100 trilhões. Veja bem, 8 profecias para que se cumpram numa mesma pessoa é de 8 em 100 trilhões. Esse número é milhões de vezes maior que o total de habitantes que a Terra já teve. Lee Strobel disse que ele mesmo estudou as projeções matemáticas feitas por Peter Stoner quando investigava as profecias messiânicas por ele mesmo. Stoner também usou a calculadora e a probabilidade que tinha de se cumprir as 48 profecias era de 1 em 1 trilhão elevado à 10ª potência. Nossa mente não consegue entender um número desse tamanho. Pensa comigo, 1 em 1 trilhão elevado à 15ª potência. É um número igual ao de átomos de um universo como o nosso, multiplicado por 1 trilhão elevado à 5ª potência. Então, a estatística mostra que é impossível alguém cumprir todas as profecias do Antigo Testamento por acaso, concluiu Lápides. Mas Jesus, e apenas Jesus, em toda a história da humanidade conseguiu isso. E agora, para terminar, eu quero ler para vocês Atos capítulo 3, versículo 18, que diz assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Faço minhas as palavras do apóstolo Pedro, dizendo a respeito de Jesus Cristo: ele cumpriu as profecias. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se você gostou dessa mensagem, se você achou interessante essas informações, deixe um like, ok? Compartilhe esse vídeo, comente. Se você ficou com dúvidas, coloque nos comentários. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.